Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo inédito e como eu coloquei lá no LinkedIn, hoje a gente vai falar de um assunto que tem sido destaque em jornais, em reportagens, que é o aumento das recuperações judiciais. Porém, antes queria dar um recado rápido aqui para vocês, lembrar que no dia 15 de agosto, uma quinta-feira, às 11 horas da manhã, será o lançamento do meu portal de conteúdo, o Tabelando com Tambellini. E para a gente fazer esse lançamento, nós vamos fazer uma live especial com o tema Como aproveitar as oportunidades e crescer no mercado de crédito e cobrança. Legal? Então eu convido vocês, a inscrição para essa live gratuita, né? Ela está na descrição desse vídeo, tá? Então vai lá, faça a sua inscrição e acompanhe com a gente lá no dia 15 de agosto. Muito bom. Queria dar um destaque rápido também. Hoje é o primeiro dia de agosto, né? A gente está aqui lançando esse vídeo aqui, e eu queria dar destaque para 3 novos patrocinadores que começaram comigo agora nesse mês de agosto. O primeiro é a Cobtec. A Cobtec é uma empresa de cobrança apaixonada por tecnologia, aplicando aquilo que tem de mais moderno em ferramentas para o mercado de call center e cobrança. Né? Então, se você está procurando uma empresa de cobrança, conheça a Cobtec. Né? Um beijão lá para a Luane. Bom, a segunda empresa é uma empresa que a gente está fazendo exatamente uma parceria aqui. O Tabelando com o Tambellini está fazendo uma parceria. Eles vão ser o nosso gestor financeiro. Então, é uma empresa que desenvolve não só estratégias de cobrança, tá? E também vende BPO financeiro para controle do contas a receber da tua empresa. Então, a medida para a sua empresa colher os melhores resultados aí. Muito bom. E por fim, e não menos importante, queria dar destaque à Message, a nossa nova patrocinadora aqui também, a entregabilidade que faz toda a diferença. Um grande beijo lá para o Ricardo e para a Mara. A Message é uma empresa que tem aí já aquele símbolozinho do arroba, né? É uma empresa que é especializada em envio de e-mails, né? Mas não fica por aí, também tem outras soluções. Se você precisa aí aumentar o teu nível de comunicação, o e-mail é uma ferramenta que, indicada numa pesquisa, da melhor preferência do inadimplente para ter uma negociação. Então, conheça a Message aí. Grande beijo para a Mara e um abraço para o Ricardo lá. Bom, vamos lá. Não perdendo mais tempo, vamos chamar aqui o meu convidado. Mas antes, roda a vinheta aí. Muito bom. Bom, como eu disse, eu chamei, quando eu tenho que falar de pessoa jurídica, eu tenho duas grandes referências. Aliás, duas grandes referências que estiveram comigo o mês retrasado, lá num congresso que é o C4CC, que foi especializado em pessoa jurídica. Então, quando me chamaram lá para mediar, eu falei, não, já vou chamar duas pessoas. Uma é o Rodrigo Morato, do Itaú. Morato, grande abraço. E o outro é essa fera que está aqui comigo, que eu conheço já há muitos anos, já trabalhamos juntos aí em 2 oportunidades em consultorias, e hoje eu chamei ele aí para bater um papo sobre esse tema aí relevante, e ele de bate-pronto aí aceitou, então já queria agradecer e convidar aqui para estar comigo Roberto Félix. Grande Roberto, cara, obrigado aí da tua disponibilidade, cara, queria que você desse o alô aí para a audiência e se apresentasse, falasse um pouquinho de você antes. Primeiro, obrigado também, Nini. Segundo, parabéns aí, porque essa iniciativa tua é ótima para esse mercado de crédito e cobrança, né? De trazer as pessoas, obrigado. Falar dos assuntos que estão pegando e tudo mais, né? Isso aí, muito bom. Maravilhoso. Como você bem disse, a gente já se cruzou algumas vezes na vida aí, você de um lado do balcão me prestando consultoria e a gente entregando bons projetos aí, eu na cadeira executiva e você me ajudando muito aí. Legal. Falar um pouco de mim, comecei em grandes bancos, Itaú, ABN, HSBC, depois passei por bancos menores, bancos de dono,
e hoje estou no fundo de investimento de uma família bem conhecida no Brasil, que fundo de investimento em crédito privado aí, então a gente já viu de tudo, né? De crédito para empresa menor, empresa pequena, vimos pessoa física também, porque pessoa física também passou pela minha vida e pela tua vida também, né? Sem dúvida. Mas basicamente é isso aí, cara. Muitos anos aí na janela. Legal. Bom, Roberto, eu tenho acompanhado aí o mercado e a sinalização de RJs, né? Recuperações judiciais crescendo. Queria colocar aqui dois gráficos aqui que eu montei para a gente dar uma olhada, né? O primeiro é esse aqui que indica o over 90, né? Então, os atrasos acima de 90 dias. Aqui é o indicador do Banco Central, então até 360 dias, né? Que mostra aqui um over 90, então, de 3,25, né? Pô, a gente olha aqui, pô, isso foi muito pior, mas a gente estava numa caída aqui, tivemos aqui um vale, né? Roberto até falou, pô, esse vale aqui dá para a gente explicar legal, né? A gente teve aquele período da pandemia onde teve muito refinanciamento, muito Pronamp sendo oferecido, né, para empresas também, mas a gente está agora num pico, né, aqui de inadimplência nesse período aqui, com uma crescente aqui, um pouco diferente até da parte de pessoas físicas, que agora a gente vê 2024 um pouco em queda. Mas o que você comenta aí, Roberto? Vamos lá. Basicamente é isso, né? O que você vê aí nesse gráfico, né? Também esse pico de 5,94 foi do final do último governo lá, antes do Bolsonaro. A gente vê uma dificuldade das empresas e tudo. 17, 18 ali foram anos complicados também por conta da instabilidade política também. E isso refletiu nas empresas, na expectativa do empresário, na confiança do empresário. Muito negócio fechou, esperando para ver o que ia acontecer, né? Nessa questão política, porque afeta o empresariado, não tem como, afetou o apetite a risco do empresário, ele vai ter mais cuidado com os investimentos, querer manter a empresa em si. E aí o que você mostra ali, nesse vácuo ali, começa a caída do 5,94 para baixo, é justamente o que você disse ali, a pandemia veio, não só você teve os recursos, como você disse, do Pronamp, você teve lá o PEAC, os FGIs da vida aí, que o Fundo Garantidor lá do governo, ele despejou dinheiro no mercado, que foi muito benéfico, muito benéfico. O mercado todo respirou num momento de total incerteza. Se não fosse isso, eu acho que teria sido muito ruim a pandemia em si. Sem dúvida. Muito pior, né, do que aconteceu. Lógico que a gente lamenta muito as mortes, mas as empresas em si conseguiram se manter, né? Exato. Então teve esse dinheiro muito forte. Os bancos emprestaram muito dinheiro também, e você teve uma questão ali super importante entre 21 e 22 e até 23, o agro nadou de braçada também. Então, sem dúvida. O segmento todo, né? Você pegar todos os bancos de middle market, os grandes bancos colocaram muito dinheiro no agro, e vinha uma pujança enorme, né? Tudo acontecendo também. Então, ajudou a gente ter ali níveis de inadimplência baixíssimos ali em 22, isso aconteceu, né? E o que você vê agora, né? Exatamente a ressaca desse negócio todo, né? O que aconteceu? Os PEACs, né, os FGIs da vida, eles fizeram todas as condições que foram lançadas com carência de 12 meses, né? Então, carência de 12 meses pagando quase nada. Então, aí uma hora a conta chega, né? Exatamente. Essa conta que chegou, a gente tem uma deficiência nesse produto hoje, porque assim, os produtos foram feitos lá, você podia pegar dinheiro em 48 meses ou até 60 meses, com essa carência de 12 meses, e o governo não pensou que depois a gente poderia ter essa ressaca e que necessitaria ainda de um alongamento desses prazos para fazer as empresas, né? Porque o que aconteceu, né? Começou a vencer agora, só que agora você está com uma taxa de juros. Esquece essa dívida mais barata que foi do FGI, né? Você tem clientes todos com dívidas mais caras, com a Selic subindo. Então, o que estragou não foi o FGI, o que estragou foram as outras dívidas agora. Exato. E a empresa está com dificuldade de pagar numa Selic acima de 10%. Então, é essa a dificuldade, né? E não tem reparcelamento desses FGIs. Exatamente, esse é o problema. O governo não disponibiliza. Os bancos não podem fazer. Né? E assim, né, eu tenho uma coisa que eu conversei com uma pessoa aqui, que eu fiz uma entrevista, e ele me falava, né, quando a gente fala, pô, o governo não pensou nisso, né? A gente até tem, às vezes, aquela dificuldade de imaginar se ele não pensou,
ou se ele chegou e pensou, daí para frente já não vou ser mais nem eu. Então, e aí eu remeto a essa conversa que eu tive com essa pessoa, que ele falava assim, a gente tem um problema no Brasil que a gente não tem um projeto de país, a gente tem um projeto de governo, né? Então, cada governo tem o seu projeto. Não existe aqui um projeto de país, né? Que você pense a longuíssimo prazo, né? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Você faz uma coisa, o impacto muitas vezes, como você disse aí, chega 12 meses, vai chegar uma hora que a conta chega, né? Mas, enfim, é complicado isso. Isso daí se reflete... Desculpa, também. Isso daí se reflete no empresariado também, porque o que aconteceu nesse vale, né? 22 e 23, eu analiso muito o balanço das empresas para poder emprestar, né? Sem dúvida. As empresas ganharam dinheiro, muito lucro líquido, muito resultado operacional positivo, muita geração de caixa, e eu vou te falar que a maioria não reinvestiu. Então, ou investiu de forma equivocada. Então, isso daí que você disse, dessa falta de projeto de governo também para as empresas funcionou negativamente, né? Negativamente, elas não se prepararam para isso. Então, vamos lá, poucas empresas colocaram esse lucro para abater dívida, elas alavancaram mais, elas compraram mais maquinária, elas investiram mais, e o faturamento não veio. A realidade é que todo mundo pegou esse dinheiro que deu certo ali, do lucro de 22 e 23, e hoje você está vendo esse reflexo aí do aumento de inadimplência, infelizmente. E aí a gente tem um outro aqui que mostra exatamente o tema aqui da nossa conversa, que é as recuperações judiciais, né? Você vê que ela está um pouco diferente da curva do over, né? Não conversa perfeitamente, né? Mas a gente teve lá atrás um pico também, 900, aí caiu isso, e agora a gente chegou nesse período aí de junho, né? Com um aumento que representa aqui para o ano anterior 71%, né? E aqui a gente mostra exatamente quais empresas mais impactadas, né? Então, quando você pega, Roberto, e fala, pô, o cara não pegou esse capital e investiu direito, quando a gente olha aqui quem são as empresas mais impactadas pela recuperação, são as pequenas e microempresas, onde você tem lá aquele empresário que é o empreendedor, mas que não é o cara capacitado para fazer gestão, muitas vezes, que não sabe lidar com o dinheiro. Então, aí tem um ponto. E aí, né, para falar dessas recuperações judiciais, ontem eu fiz um post lá no LinkedIn que a gente ia ter essa conversa hoje, e aí eu recebi uma pergunta da Karine. A Karine é uma grande amiga lá da Angesa, lá do Rio Grande do Sul, lá de Caxias, uma empresa especializada em pessoa jurídica, em cobrança de pessoa jurídica. E aí ela fez uma pergunta que muito legal, eu queria deixar para você, que é, pô, qual que é o motivo desse aumento? O que está por trás disso? Né? Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria dar um passo atrás e fazer uma pergunta mais básica para todo esse público aqui. O que é efetivamente uma recuperação judicial? Roberto, explica para a gente. Perfeito. Recuperação judicial nada mais é que uma forma, de fato, né, com ajuda, com aprovação processual da justiça, de uma renegociação de dívida. Né? Por que ela difere em si de uma renegociação extrajudicial ou até uma renegociação que você não acessa a justiça para nada? A diferença de tudo isso é que você tem o apoio, principalmente, né, você tem a tutela cautelar de não ter. Você suspende todas as execuções contra a empresa, isso é ótimo, né, do ponto de vista da empresa, porque você consegue manter teu caixa em ordem, as garantias conseguem não ser acessadas durante 60 dias. Então, é sempre uma forma de resguardar a empresa para que ela não seja atacada pelos credores, atacada, que eu digo... Sim, claro, no cobrada, sentido desses recursos, né? Cobrados, exatamente. Ela difere disso porque você tem essa proteção judicial para que você não seja, para que você tenha um tempo ainda para apresentar esse plano e para que isso seja bem digerido. O ponto aqui é que todo mundo fala, mas espera aí, é só ir até a justiça e pedir para cessarem as ações de execução e você ficar tranquilo? Não, você tem outros passos também. Então você tem que aprovar essa recuperação judicial com a maioria dos seus credores, tá certo? Então isso acontece, não tem como, você tem que aprovar. Aí, lógico, né, nesse meio de campo tem muita discussão, como é que consegue aprovar, como é que não consegue aprovar, tem estratégias nesse caminho aí que as empresas tomam, e muitas dessas empresas são auxiliadas aí por consultorias, né, tá certo? Então, você vai voltar um pouquinho, vou mostrar o gráfico ali depois, eu acho que
teve uma popularização das RJs também, né, nos últimos 2, 3 anos, né? Você não Ela via... cresce desde 2022. Exatamente, 22, exatamente. exatamente. Eu não critico as consultorias, porque elas estão aí para isso, né, para ajudar o empresário. E a gente, do outro lado do balcão, como credor, também a gente tem que navegar nesse negócio, né? O que você vê, né? Você vê as pequenas empresas entrando muito na recuperação judicial. Você não via antigamente recuperação judicial de 4, 5 milhões de reais. De 3 milhões de reais, o cara reestruturando uma dívida de 3, 4 milhões. Mas o que se popularizou com as consultorias ao longo do nosso país inteiro é que elas vendem as recuperações judiciais. Pô, quanto você deve? Devo 5 milhões de reais, eu prometo que eu consigo aprovar a tua RJ, eu resolvo com os credores, eu consigo aqui maioria dos credores aí para aprovar, porque você tem as classes, né, de credores, tem os quirografários, né, os não quirografários, você precisa aprovar na maioria deles para conseguir os votos necessários e aprovar sua recuperação judicial. Então, basicamente assim, Selic muito alta, as empresas não conseguem segurar a despesa financeira, você teve aí uma dificuldade muito grande no operacional das empresas também, porque todo mundo esquece da inflação, né? Não é só inflação para a pessoa física, para a pessoa jurídica também. Claro. Tudo é caro para as empresas. Então, junta a dívida com inflação que afeta as despesas, ninguém está aguentando gerar margem para poder pagar a dívida, tá certo? E aí as consultorias vêm, consultorias grandes, né? Eu não vou citar nome de nenhuma aqui porque não convém, mas as empresas entram nisso. Você tem algumas menores no Brasil inteiro também que estão bastante focadas ativas, né? Ativas nesse público de menor faturamento, vendendo essas RJs, e a gente do outro lado também tentando manusear esse mercado de uma maneira mais segura, né? Mas até a forma de emprestar dinheiro e de cobrar mudou, né? Também mudou completamente. E aí, por exemplo, quando eu pego isso, vamos imaginar, eu sou uma empresa de cobrança, como a Angesa lá, por exemplo. Eu tenho lá uma carteira de pessoa jurídica, e quando o cara entra em recuperação judicial, o processo, então, é excluir isso dessa empresa de cobrança, né? Então, eu tenho um impacto nesse sentido, né? Quer dizer, a empresa de cobrança tem uma carteira lá, se aquilo entrou em recuperação judicial, vai baixar da carteira dela, né? Exatamente. Então, é um impacto negativo para a empresa de cobrança também, né? De uma certa forma. Porque aí, o que acontece, né? Quando você entra, quando a dívida ela entra para dentro de uma recuperação judicial, como você bem disse, você não consegue cobrar. Primeiro que a empresa não pode nem te pagar, tá certo? Porque senão é fraude a credores, ela tem que pagar conforme o plano de recuperação. Perfeito. Então ela não, nem que ela queira, ela não pode pagar, né? Porque tem aí um administrador judicial, ele vai guiar a empresa, os pagamentos, toda a negociação. Os pagamentos, a negociação e tudo mais. Então, para as empresas de cobrança é super negativo. Para os bancos e credores, né, os fundos de investimento de direito creditório, os bancos de middle, ou os bancões ainda, é sempre é como se fosse uma negociação também do ponto de vista de novos valores, porque você tem que ser um credor parceiro para você receber na frente. Perfeito. Então aí você vai ter que trabalhar descontos, taxas, tudo isso. Exatamente. Então você tem, geralmente aí você tem a figura do DIP também, que é um empréstimo pós-RJ. Então, quando você empresta dinheiro no pós-RJ, e esse Deep Finance, né, isso daí é uma figura americana, foi criado lá no Chapter 11, lá do Chapter 11, né, da lei americana, e a gente está implementando no Brasil também. Então, você vê muito ainda os bancos de middle market e os fundos de investimento apoiando nessas RJs, porque o empresário tem que sair do outro lado, e você empresta com garantias, sabendo operar com garantias, e aí você tem uma condição privilegiada para receber até o teu crédito concursal ali, né? Então, ou essa concursal que é o pós-RJ e o concursal que é o dentro da RJ. Eu ia exatamente fazer a pergunta, né? Quer dizer, para o lado do credor, o quanto que isso é positivo. Você já deu uma indicação, né? Quer dizer, de qualquer forma, o cara vai ter que revisar a taxa de juros, revisar para ver o quanto que ele consegue dar desconto para ele entrar na frente. A questão da ordem de quem vai receber também é negociação. Como é que é isso, Roberto? Quem também é o primeiro? Lógico que você tem sempre dentro de uma RJ quem vai receber primeiro na frente, né? Quem recebe na frente são os trabalhistas, né? São os trabalhistas, depois os credores menores, geralmente se coloca uma cláusula na RJ ali para pagar os credores pequenininhos, para conseguir beneficiar quem é menor. Perfeito. E depois os credores maiores, que são os quirografários aí sem garantia real, por exemplo, né? Tá bom. E aí você tem uma discussão enorme do que é garantia, você tem...
Em algumas situações, aí, empresas conseguem ainda, por mais que você tenha a garantia, por exemplo, de um direito creditório que é de contrato, em muitas situações, o judiciário, até o AJ, entendem que não é garantia. Sempre tem uma discussão muito grande em cima da classificação, tá? De quirografar ou não quirografar. Mas, de fato, você vem nisso. Quando você empresta no pós-RJ, como Deep Finance, você tem também um privilégio de recebimento, né? Tanto do teu dinheiro, e geralmente as empresas colocam no plano de recuperação um privilégio para quem é o credor parceiro. Então vou dar um exemplo aqui, todo mundo que colocar, né, os credores que colocarem dinheiro no pós-RJ, eles vão conseguir receber, quando o plano é de 10 anos, você vai receber em 4 anos, por exemplo, o teu dinheiro passado, em 4 anos, com carência de 6 meses e com deságio muito pequeno, tá certo? Porque você está apoiando a empresa no pós-RJ. E aí a tua operação, que é uma operação nova de crédito, a negociação é completamente diferente da RJ ali. Então, se você conseguiu receber e teve o privilégio de receber dentro da RJ num prazo menor, a tua negociação da operação nova pode ser também no prazo menor. Então, você vai fazer 24, 36 meses e assim você vai colocar a garantia necessária para isso. É lógico que, quando uma empresa está na recuperação judicial, ela está mais frágil. Tá certo? Então, essa operação nova, ela tem que sair com mais garantia, né? Se você operava com uma cobertura vou dar um exemplo, uma cobertura de duplicata de 50%, que era a metade clean dessa operação, você vai operar com 100% de duplicata e mais alguma coisa. Você vai fazer uma operação com imóvel, e assim por diante, né? Com uma garantia um pouco mais forte. Então, é sempre uma negociação nervosa, mas hoje, quando você olha esses bancos de middle, os fundos de investimento, que estão bastante grandes aí nas dívidas das empresas, se você não for por esse caminho, você não recebe. Tá, se você não apoiar a empresa, você vai ficar no limbo do plano de recuperação. Mas é mais risco. Aí você tem uma condição de avaliar essa empresa no pós-RJ e ver se ela vai ficar de pé, né? Agora, Roberto, assim, me vem aqui uma questão, por exemplo, vamos imaginar, eu sou uma empresa lá que tenho inúmeros credores, e eu tô com a boa intenção de pagar, porém, cara, esses credores não abrem mão da taxa de juros, de desconto, de nada disso eu não consigo. O quanto que você pode me dizer, na tua percepção, que o aumento você falou dessa indústria também, né, de empresas que vendem a recuperação judicial, mas o quanto eu também tenho aquela situação de falar, cara, eu tentei negociar lá e o cara não abre mão, ele não consegue ser factível a me dar a dívida para que eu possa pagar dentro das condições que eu tenho. O quanto que isso você acha também que é uma questão? O que eu vejo, né, na prática, sempre tem uma limitação das condições que você pode oferecer numa negociação fora de uma recuperação judicial, né? Claro. O que você tem uma figura que você tem 2 pontos, né? Você tem a recuperação judicial e você tem a recuperação extrajudicial, por exemplo. Tá bom. Tá certo? Você não vai ter a condição do deságio que você tem numa recuperação judicial, mas você tem boas condições ali. O que você percebe, né? Vou dar um exemplo aqui de um varejista grande agora que entrou numa recuperação extrajudicial. Legal. Quando você entra numa recuperação extrajudicial, geralmente a empresa tem condição de arcar com a dívida sem precisar de um deságio. Então, o que ela faz? Ela entra numa recuperação extrajudicial para ter um pouquinho mais de força na negociação, para evitar com que o credor não tome nenhum susto, porque você falou de recuperação extrajudicial, você também assusta os credores, e aí os credores entram na mesa e dão uma condição um pouco melhor de taxa ou até de prazo. Você não vai ter os 10 anos de uma recuperação judicial, mas você vai ter talvez 6 anos, 7 anos, mais acessível, você vai ter uma redução de taxa de juros e assim por diante. Uhum. O que eu acho também, assim, quando você vê pelo lado do empresário, eu acho que as consultorias elas vendem essa facilidade da RJ, que não é uma facilidade, mas eu digo que não é uma facilidade porque depois não é fácil você lidar com uma empresa estressada sem crédito com o banco, né? Porque sem dúvida. Você vai ter crédito depois pagando um pouco mais caro. Mas o que você percebe em si é que a facilidade dessa dívida no pós-RJ chama muita atenção do empresário. Então ele falou, quando você fala de um deságio de 80% da dívida, ele fala, não, eu quero isso, porque se eu for para uma negociação direta com o credor ou numa extrajudicial, eu vou ter condições muito piores do que isso aqui. Então é muito... seduz demais uma RJ quando você fala de um deságio de 80% da dívida, tá certo? Então, e eu acho que em algumas situações o empresário,
Não acho que todos, eu acho que o empresário é um lutador no Brasil, sinceramente. Uhum. Se empreender no Brasil Sem não é para dúvida. qualquer um, tá certo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu como credor, eu compadeço da dificuldade do empresário no dia a dia. Mas eu acho que muitas vezes ele é pela facilidade. Fala, olha, tá bom, o cara, eu já fiz uma dívida em 48 meses, tá certo? Eu vou renegociar essa dívida, no máximo que eu vou ter, os bancos vão até 60 meses. Então entra nessa limitação, até ele fala, olha, 60 meses não me adianta, não cabe no meu fluxo de caixa. Com Selic de 10%, com a inflação subindo, minha despesa operacional desse jeito, não vai caber. Então ele vai para a RJ. Eu acho que muitas vezes falta um pouquinho de exercício do empresário, ele quer reduzir dívida e não quer reduzir um pouco a empresa, às vezes, no ponto de vista de despesa. Exato. E aí não cabe também, ele não vai caber É igual a pessoa física, o cara quer reduzir dívida, mas o cara continua saindo para jantar toda semana. Não dá, quer dizer, não tem como balancear essas duas coisas. Você tem empresários e empresários, né? Eu visito muito empresário. Então você vê cara ainda que está em RJ, mas o cara tem avião. Então, pois avião. Cara, como pode? Pelo amor de Deus. O cara tem avião, o cara tem... esses dias não vou citar nem o nome de empresa aqui, mas tem uma empresa que também é no prédio aqui, que é do nosso escritório, é uma RJ, e a hora que você vai ver na garagem os carros que esse cara tem, são um absurdo. Então tem isso, tá certo? Tem isso. Eu acho que os bancos têm boa vontade, os credores têm boa vontade, mas eu acho que falta um pouco do empresário essa visão de emagrecer a empresa. E muitas vezes ele quer emagrecer a dívida e ter uma condição muito melhor na dívida. Isso é o restante. Aí é o tal do famoso, né? Há anos, é o tal do jeitinho brasileiro, exatamente, né? Exatamente. Você que é a lei do Gerson, né? Você que gosta de levar vantagem em tudo, exatamente. Né? Pô, mas os credores não estão me ajudando, cara. Todo mundo te deu carência, te dá prazo até 60 meses. Você precisa fazer agora emagrecer a tua empresa para caber essa dívida aqui junto com a sua despesa operacional. Cara, não tem milagre, né, cara? Exatamente. Acho que é importante essa mensagem aí que você deu. Ô, Roberto, e assim, a saída da recuperação judicial? Eu estava pesquisando também, existem muitas indicações de que, cara, tem um número muito pequeno de empresas que saem, mas com esse tamanho todo hoje, como é que você vê essa saída? Ela é factível? Tem isso realmente? Tem, né? Tem, sim, a gente vê. Eu acho que sempre esses números aí são um pouco controversos, tá? Exato. Eu vejo muita empresa saindo da RJ, tá certo? Bom. Eu não tenho uma eu sempre olho essas estatísticas e eu sempre falo, pô, mas eu vejo muita empresa saindo da RJ, então, exatamente, levantando a RJ, que é o termo que nós usamos no mercado, é sempre, o cara levantou a RJ dele. Tem empresa que sai da RJ, tem empresa que sai mais fortalecida. Nesse tempo de recuperação judicial, quem empresta dinheiro, os grandes bancos não emprestam dinheiro dentro da RJ. Não empresta. E aí a RJ é, por exemplo, uma marcação também, por exemplo, quando eu consulto um birô, ele marca lá que aquela empresa está em RJ, sempre, exato, é isso. Vai estar marcado como RJ, perfeito. Inclusive até no nome da empresa lá, se você pegar, sei lá, X empresa em recuperação judicial, isso daí você precisa colocar sempre no próprio nome da empresa, no nome da empresa vem como em recuperação judicial. Se eu consultar a receita, então eu já sei que ela está. Já está, isso daí perfeito. É público. Mas você vê sim também, entendeu? Eu vejo muitos planos de recuperação. Eu nunca acho que a recuperação judicial ela é só uma forma de reduzir dívida. Tá certo? Quando a empresa faz a mesma coisa e só reduziu a dívida, eu acho que ela tem muito menos condição de ter sucesso. Vai cair novamente lá na frente no processo igual. Exato. Então, a gente vê muita empresa, principalmente na indústria geral no Brasil, das empresas que conseguem levantar recuperações judiciais. Esses dias mesmo, eu peguei uma empresa aqui que eu emprestei dinheiro no pós-RJ, ela levantou a RJ agora, depois de alguns anos, uma empresa super forte e que de fato fez o trabalho de casa, emagreceu a despesa operacional, emagreceu o dia a dia, aquilo que não precisava, e no final conseguiu se restabelecer. Então a gente vê muito case bom. Legal. O que eu vejo só é isso, quando a preocupação é só reduzir, é só deságio e não esquece de repensar o planejamento estratégico da empresa, não acontece. Porque eu tenho que aproveitar isso para fazer uma revisão geral de tudo. Totalmente. Como é que estão meus gastos? Cara, para onde eu estou vendendo? Qual é a minha rentabilidade? Cara, não é, de novo, você falou uma coisa importantíssima, não é só baixar a dívida. Não. Cara, eu continuar com a mesma ação, é a história do Einstein, né? Não dá para ter sucesso fazendo a mesma coisa sempre, né? Quer dizer, você tem que mudar. E tem modelos de negócio também, Nenê. Vou falar de uma indústria específica, eu estava estudando esses dias aqui, porque pintou aqui para a gente avaliar um segmento. Segmento de móveis, né? Até um
um varejista de imóveis e tudo mais. O mundo mudou, cara. Mudou. Não tem como, a forma de fazer negócio mudou. Exato. E essa empresa está praticamente agora entrando em RJ já. Então, nossa discussão a gente avaliou o crédito, a empresa está quase pedindo RJ, né? Avaliou o crédito e a gente não viu ali uma... O que você vai fazer? Mudou o mundo. Seu negócio não tem como funcionar como antes. O que você vai fazer agora? Vou fazer isso, vou ver aquilo. Não adianta só você tentar enxugar a empresa. Mudou. História da Kodak, né? História da Kodak, né? Cara, mudou o mundo. Você vai continuar? Você vai morrer. Fazendo essa coisa, do mesmo jeito. Você vai morrer. O maravilhoso que eu acho que eu adoro o crédito de pessoa jurídica é porque você tem que sempre estudar também o plano de negócio da empresa, né? Não é só o crédito, não é só quanto ela deve, não é a despesa. Para onde vai esse segmento? Para onde vai? Exatamente. Então você vê hoje essa dificuldade às vezes do empresário dele conseguir para onde eu vou? Mudou o negócio, o que eu vou fazer? E você vê também do outro lado também situações que o empresário consegue se guiar e sair do outro lado. A recuperação judicial muito bem feita, uma revisão de planejamento estratégico, uma revisão de despesa, uma revisão de jeito de fazer, eu vejo várias que dão certo. Várias que dão certo. Muito bom. Várias. Pô, Roberto, cara, uma aula aqui, cara, uma aula sobre RJ, sobre gestão de empresa, inclusive, dicas valiosas aí, cara. Queria te agradecer mais uma vez, sempre é uma honra aí estar batendo um papo com você. Muito conteúdo, cara, super obrigado. Queria lembrar aí todo mundo para curtir o vídeo. Quem não é inscrito ainda, estamos chegando a 2.000 inscritos no canal. Isso não é pouco para o nosso mercado, né? Pensa, eu sempre falo, pensa num Movon, num CMS, bota lá 1.000 pessoas, cara. A gente está chegando a 2.000 aqui, pessoas qualificadas. Aqui não tem menino. Aqui quem acompanha o canal é cara que está no mercado efetivamente. Né? Por isso, essa gama toda aqui que eu sempre agradeço de patrocinadores que valorizam esse canal e essa audiência. Então, Roberto, cara, queria te agradecer aí mais uma vez, agradecer pela amizade, pela parceria e, cara, deixar a tua mensagem final aí para a galera. Primeiro, agradecer também, é sempre um prazer estar contigo, presencialmente, até a gente se cruza em bastante evento e também no online aí que tomou a nossa vida também depois da pandemia, então é maravilhoso sempre estar contigo, contribuir com essa indústria nossa que é apaixonante. Sou um dos inscritos no canal aí também, então estou na tua audiência aí forte. Tá acompanhando, muito bom. É assim que eu gosto, já falo pro cara, já se inscreve aí que eu vou olhar. Sou um dos inscritos. Beleza, muito bom, cara. Obrigado mais uma vez. Galera, ótimo vídeo esse aqui. Quem assistiu até o fim aqui colheu muitos frutos, muitas ideias muito positivas. Queria mandar um abraço a todos aí. Toda terça e quinta estamos aqui com vídeo inédito. Grande abraço a todos. Roberto, mais uma vez, obrigado. Obrigado, bom dia a todos.